Fé e ciência, que é uma pergunta que muita gente pergunta, né? É uma coisa que muita gente pergunta, né? Até que ponto que elas podem caminhar junto? Até que ponto que não é bom misturar essas duas coisas? Sabe? Porque tipo, tem a questão do milagre também. Quer ver uma coisa? Não sei se eu vou falar besteira aqui, mas uma vez eu vi uns negócios, tipo assim, acho que foi sobre quando o Mar Vermelho se abriu. Beleza, o Mar Vermelho se abriu, aí tinha um monte de gente querendo provar que isso aconteceu mesmo, porque tem uma época do ano que o Mar Vermelho, sei lá, ele tem uma seca e dá pra você caminhar a pé. Foi como se a pessoa estivesse tentando provar que a Bíblia existiu. Ó, realmente aconteceu. Só que não foi um milagre, isso aqui é um negócio que dá pra acontecer mesmo. Rola muito isso, de gente tentar... Não, isso aí não é milagre, é normal, acontece mesmo, né? E até que ponto que a fé e a ciência podem caminhar juntas? Rola isso sim, tanto é que você tem alguns como o Werner Keller, que escreveu o livro E a Bíblia Tinha Razão, que ele vai para essa linha assim, ele tenta pegar todos os milagres da Bíblia e dar uma explicação natural para aquilo. Tem aquele outro que nega, não, nem o natural aconteceu, isso é mito, é mito. Tá. Então tem aqueles que falam, não aconteceu, mas é uma estiagem que produz uma abaixar. Tem aqueles que falam, não teve estiagem nenhuma, isso é um mito da carochinha, e tem aqueles que falam, não, é um evento histórico. Agora, quando a gente fala a palavra fé, é uma palavra, ela não é uma palavra inequívoca. A gente tem que primeiro falar o que queremos dizer com fé, porque é igual a palavra pobre. O que é pobre? Cada um entende de um jeito. Cada um de um jeito, você está entendendo? Quem está assistindo você, eu sou pobre. Por que você é pobre? Porque eu moro numa minha casa, minha vida, eu pego o metrô, Jabaquara todo dia lá, metrô Então lotado. eu sou também, gente, porque meu apartamento, minha casa, exatamente. Mas estou construindo a minha. Exatamente, então eu sou pobre, tá. Mas só que depende do ponto de vista, porque eu conheço países da África que são tão pobres, assim, não estou pejorando não, é realidade. Opa. Caiu alguma coisa aí? O não? violão, O violão já está tudo bem? Vamos lá, né? Bem. Então, eu estava falando, por exemplo, questão do conceito de pobre. Eu fui a Moçambique, por exemplo. Uma boa parte de Moçambique são pessoas que moram no interior do país em casa de pau a pique. Poucas pessoas têm uma casa com tijolos. Então, quando você vê uma pessoa lá, eu fui à casa de um engenheiro, por exemplo, lá, que era o homem mais rico que tinha lá em Quelimane, da comunidade onde nós estamos lá, a casa dele era uma casa com tijolos e rebocada. E o banheiro do lado de fora. Quem que é pobre? Você está entendendo? Sim, Então, a pessoa que mora na Minha Casa Minha Vida é pobre. Relativo. Quando teve no Brasil, só para ilustrar bem o que eu quero dizer, fizeram uma coisa muito legal, tem uma ONG que ela faz a Copa do Mundo para crianças de periferia. Não sei se você conhece esse. É muito legal. Essa ONG, eu não sei em qual país ela está sediada, sempre que tem a Copa do Mundo, ela seleciona em países pobres crianças de periferia, crianças que estão assim na margem do uso de drogas, qualquer coisa, e capta essas crianças, olheiros vão lá, você joga bola bem, e faz seleção de times pobres. Caramba! E pouca gente sabe dessa ONG. Depois, se você olhar no Google, você vai achar que no Brasil quando teve a Copa do Mundo no Brasil, teve essa Copa do Mundo paralela, com países que às vezes nem estavam na Copa do Mundo. Sudão, Chad, Guiné-Bissau, Eritreia, países bem pobres, Timor-Leste. Eles pegam essas crianças assim. E quando eles levaram essas crianças, primeiro, para fazer um tour para conhecer o Brasil, essas crianças chegaram no Rio de Janeiro e foram conhecer uma das comunidades. Eu não sei se foi a Rocinha, qual favela que foi. Foram conhecer uma das comunidades. Eles conheceram, ficaram encantados. Cada um ganhou uma maquinazinha fotográfica para tirar foto, aquelas eletrônicas assim, andando, olhando tudo admirado, com o tradutor ajudando ali e tal, né? E aí falou, pois o que vocês acharam? Nossa, e quando é que a gente vai conhecer o lado pobre da cidade? Tem pobre aqui também? Caramba, né? Aí não, mas vocês conheceram o lado pobre, vocês conheceram a periferia. Como assim? Caramba. Eles pensavam que ali era o bairro dos ricos. Nossa, só de ter TV, de ter TV, ter casa, e eles estavam na comunidade, nem tinham ido para a Zona Sul. Loucura, né? Então, o que é pobre? Eu dei essa ampla explicação aqui para ficar claro que fé,
assim como pobre não é uma palavra tão fácil de conceituar. Uhum. Então, algumas pessoas pensam que fé é crendice. É a fé destituída de qualquer evidência. Superstição. Superstição. Cuidado. Nós devemos ser crentes, não crédulos. Tem uma diferença. Você é crente ou você é crédulo? Crente é uma pessoa de pensamento sofisticado. Tipo uma fé que faz sentido. Uma fé que faz sentido. Tá. Ou uma fé que desafia o sentido. Vou dar um exemplo. Muitas pessoas que assistem o Primo Pobre conseguem prosperar. Uhum. Eu sei disso. E outras não conseguem prosperar. As que conseguem prosperar têm uma fé que desafia o que faz sentido. Porque o que faz sentido é ela continuar pobre. Eu nasci pobre, vou morrer pobre. Meu pai falou que eu não vou dar nada na vida. Uhum. É isso que faz sentido. Ela cresceu ouvindo essas vozes, falando que prosperar é pecado, que dinheiro vai te separar de Deus, que ele não pode empreender. Ele cresceu com essa lógica. Tá. Então a fé ali quebra o que faz sentido. Percebeu então? Sim. E isso eu posso ampliar para outras áreas. O mundo acadêmico, por mais bonito que ele seja, às vezes é um mundo empobrecedor. É um mundo que pensa só no que está limitado, naquela vida ali e tal, que não dá valor ao sobrenatural, ao transcendental, ao que está além das aparências. Isto posto, o que eu digo é o seguinte: quanto mais eu estudo, mais eu vejo a minha fé sendo robustecida, fortalecida. Isto não significa que eu vá com a fé e a pá ali. Não, não é isso. Não sabe que como é que é? Para quem quer, assombração aparece. Tá certo? Não é essa a questão. Mas hoje eu percebo que a fé é um pressuposto racional válido. Aí, quando eu vou escavar ali, o que eu descubro? A história que eu toco com a mão suja de poeira, eu estou tocando na história. Essa história é exatamente aquilo que o texto sagrado falou. Eu dei o exemplo da latrina. Então, não é questão de eu achar a Arca de Noé, de eu encontrar a Arca dos 10 Mandamentos. Você entendeu? A Arca perdida que o Indiana Jones está buscando. Não é questão de encontrar a espada de Golias, encontrar a cruz de Cristo. Muita gente pensa que é isso. Não, não, não. Eu percebo que a Bíblia é um livro histórico, é nos detalhes. Sabe? É nos detalhes. Olha que curioso. Quando você fala de bala de jujuba, é nos detalhes que eu vejo que você está falando de uma história real, porque eu lembro de bala de jujuba. Eu lembro das casas tendo mesa xadrez, assim, tudo com toalha xadreza. É nesses detalhes que eu sei que você está reconstruindo um cenário real. Tá. Então a Bíblia traz um cenário real. Então o papel da arqueologia não é provar a palavra de Deus. Se a palavra é de Deus, a autoridade é dele. É dele. Ele tem credencial. Mas a arqueologia consegue me provar que as histórias que a Bíblia contou são reais. Se as histórias que a Bíblia contou são reais, a teologia que se assenta sobre essas histórias também será real. Por isso que Paulo fala, Jesus ressuscitou. 500 pessoas viram e podem testemunhar. Vão lá, confiram. Aí eu começo a olhar o relato. Faz sentido? Realmente, a forma como está relatada é um evento verdadeiro ou é um conto da carochinha? Quando eu comparo a Bíblia com as mitologias gregas, como é que ela está descrita? Você falou do Mar Vermelho. Eu vou lá na tumba do faraó Tutmosis III e percebo uma oração da Amduat de todo tamanho na parede. Eu fui lá pessoalmente, eu vi isso. E eu escrevi um livro sobre o Egito que eu até... esse eu acabei não trazendo. A Bíblia e o Egito. A Bíblia e o Egito, acabei não trazendo um exemplar, ficou lá em casa. Tá. Mas depois a gente manda para você aqui, tá bom? Boa. Nesse livro, A Bíblia e o Egito, eu conto, eu trago a tradução lá. Existe uma oração do faraó Tutmosis III, onde ele implora aos deuses que deem um conforto para aquela multidão que morreu afogada por seguir a sua carne. Por E seguir tem o quê? a sua carne, por seguir depois dele. Tá. Era uma batalha. E você tem lá o desenho de um monte de soldado afogado. E a própria múmia que está sepultada ali não era do faraó. Alguém foi sepultado no lugar dele.
que aconteceu? Que afogamento é esse que matou todo o exército de Faraó e o próprio Faraó? Caramba, da hora, hein? A Bíblia fala do exército que foi... Então, quer dizer, nesses detalhes a gente vai percebendo que a história bíblica procede. Legal demais, viu? Puxa, muito bom.